Paz, Senhor, a todos, bom dia, graças a Deus por mais esse dia. Irmãos, vocês estão vendo aí que agora a gente tem até tripé, né, para filmar, microfone de lapela, para sair o som, e isso é para a glória de Deus, amém? Isso é um aperfeiçoamento para a glória do nome do Senhor. Bom, meus irmãos, hoje a gente vai iniciar a unidade 3, ou a aula 3, e vamos falar sobre o cânon da Bíblia e a sua evolução, ok? Antes de a gente começar a falar, eu dar uma repassadinha rápida na aula passada, convido você a nós fazermos uma oração. Quem pudesse colocar de pé, vamos orar ao Senhor. Glória a Deus. Bondoso Deus e Pai, Deus, em nome de Jesus, queremos te agradecer, meu Senhor, por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá. Primeiramente, pela vida, Senhor, por ter feito a cada um de nós levantarmos da nossa cama, meu Pai, por ter nos dado mais um dia de vida, Senhor, ter nos abençoado, meu Pai, porque nós não somos merecedores, meu Deus, não somos merecedores das bênçãos que o Senhor tem derramado em nossas vidas, ó Pai, mas tudo é pela Tua graça, e se estamos aqui é pela Tua misericórdia, Senhor, porque verdade é que nós merecíamos, ó Pai, a condenação decorrente dos nossos pecados, mas, ó Pai, o Senhor nos escolheu, nos chamou, ó Pai, nos limpou mediante o nosso arrependimento, a nossa fé em Ti, e hoje estamos aqui, Senhor, e não é mérito nosso isso, é para a honra e para a glória do Teu santo nome, meu Pai. Senhor, nós te pedimos que por mais uma manhã de estudo, meu Pai, o Senhor venha nos conduzir pelo Teu Espírito Santo, que eu creio que em cada um de nós habita, meu Pai, e manifesta, ó Pai querido, segundo a Tua vontade, o Teu poder em nós, Senhor. Ó Deus, nos dá, ó Pai, a sabedoria para compreendermos esse estudo, meu Pai. Ilumina a nossa mente, Senhor, em nome de Jesus. Se revela através da Tua palavra a cada um de nós, a Tua igreja, meu Pai, que está aqui reunida, Senhor, ó Deus, para Te buscar e para ouvir também o Senhor falar conosco nessa manhã, meu Pai. Abençoa a vida dos nossos irmãos que estão a caminho, abençoa os nossos irmãos que não puderam vir porque estão trabalhando, as nossas irmãs, ó Pai, também irmãos que foram fazer a prova, ó Pai, de concursos públicos. Senhor, segundo a Tua vontade, que o Senhor venha fazer dar certo, que eles venham ser aprovados, meu Deus, que de tudo que eles estudaram, o Teu Espírito Santo venha os fazer lembrar, e que eles sejam aprovados para a glória do Teu santo nome, meu Pai. E Deus, a nós que aqui estamos, fica conosco também, nos ajuda, nos encaminha, usa a minha vida, meu Pai, pela Tua misericórdia, para ministrar esse estudo. Fala comigo, fala com cada um de nós, Senhor, e seja feita a Tua vontade, e que de tudo que nós vamos aprender aqui, Senhor, seja para aplicar na nossa vida, seja para ensinar aqueles que estão perdidos, aqueles que necessitam, meu Pai, aprender, conhecer ao Senhor, meu Deus. Esse é o nosso pedido, é a nossa oração e o nosso agradecimento em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, todos entregaram, aliás, há algumas pessoas que ainda não entregaram o questionário da lição de número 1. Então eu peço, por favor, quem não entregou, procure entregar, ok? Só relembrando os irmãos, naquele domingo, no primeiro domingo, sobre as tratativas do funcionamento do grupo, do núcleo, é necessário entregar os questionários, tá? Porque é através dos questionários que vão ser elaboradas as provas. Então, se não entregar, irmão, como que vai fazer a prova? Ah, mas eu estudo, estuda. Mas o questionário já é para entregar, porque marca, não nota, mas é marcado pontuação ali, tá? Então, isso vai contar na prova. O questionário da aula passada, quem não pegou, além do Ravan, se houver mais alguma pessoa, me procura
eu vou fazer a impressão ali rapidinho e entrego. E a princípio era para ser entregue hoje, né? Questionário da aula de número 2. Mas os irmãos que puderem, procurem entregar à noite, no culto. E porque eu já vou estar corrigindo. E para mim postar o gabarito no grupo, como eu fiz a aula primeira, precisa ter sido entregue todos os questionários, ok? O questionário dessa aula de hoje já está ali na mesa. No final da aula você passe ali e pegue, por favor. Bom, a aula passada a gente falou da Bíblia como um livro. Aliás, como livro não, como a palavra de Deus, como livro foi a primeira aula. Então a gente viu um pouco acerca da inspiração da palavra, acho que isso está bem grifado, né, para a gente, bem marcado. A inspiração da palavra, da Bíblia, ela é divina, mas foi escrita por homens, sim, mas foram homens coordenados, né, como diz a Bíblia, inspirados, direcionados por Deus a escreverem as palavras inspiradas pelo Criador, ok? Então a gente viu um pouco sobre a inspiração, a definição de inspiração, o que é o que significa inspiração, ou seja, um sopro. Para a gente falar numa linguagem mais clara, né? Foram as palavras do Senhor, não num ditado especificamente verbal, Deus ditando e ali os escritores apenas escrevendo tudo que Deus ia falando. Não, Deus utilizou da cultura deles, Deus utilizou da inteligência deles, e através disso, desse soprar da sua palavra, esses homens se proporam a escrever as palavras, ou melhor, a palavra do Senhor. Então a gente viu um pouco sobre isso, quem foram os participantes para isso, né? Deus contou com esses homens. A gente viu na aula passada também acerca dos escritos originais. Nós não temos nenhum escrito original nos dias de hoje, tá bom? O que a gente tem hoje, e possa, né, ter, foi achado alguns fragmentos, são dos manuscritos, de cópias dos escritos originais, tá bom? Então a gente hoje, se a arqueologia tem achado e ainda achar, são apenas cópias, tá? Existe cópias dos escritos originais. Então é só para deixar bem grifado isso. A gente não tem nenhuma parte, nenhum pedaço dos escritos originais, né? Escrito pelos aqueles 40 autores, como a história da bibliologia vai dizer, das pessoas que escreveram a palavra do Senhor. Ok? A natureza da inspiração a gente sabe que vem de Deus, aprendemos isso. Aprendemos um pouco também a questão do que é inspiração, do que é também revelação e do que é também iluminação. Essas coisas na aula passada. E as provas de que a Bíblia foi inspirada. Então a gente viu aí muitos textos, como 1 Pedro 3,15, como o próprio texto que a gente está estudando como base, 2 Timóteo 3,16, entre tantos outros textos, Hebreus 6,18, onde diz e deixa bem claro que a Bíblia ela foi inspirada por Deus. Ok? Aí há algumas teorias vindas da parte do homem. Alguns creem que a Bíblia ela foi completamente inspirada por Deus, e assim nós cremos. Há também o grupo que acredita que a palavra de Deus não é totalmente inspirada, mas se como fosse um diário, um caderno de anotação dos pensamentos humanos, tá? Isso são algumas das teorias que a gente viu na aula passada. Revelação, falando de revelação, ela é a ação de Deus pela qual Ele dá a conhecer ao escritor as coisas desconhecidas. A inspiração, porém, nem sempre ela vai implicar em revelação, ok? Na aula de hoje, a gente vai estar falando um pouquinho ainda sobre até a construção da Bíblia. A gente vai falar do cânon da Bíblia e a sua evolução. Página 26 para vocês também? Ok. Então a gente vai estar estudando a unidade 3, o cânon da Bíblia e a sua evolução.
Eu trouxe alguns slides hoje, até para ficar melhor para a gente. O significado da palavra canon. Essa palavra ela tem raiz na palavra cana ou junco. A gente aprendeu um pouco na aula retrasada e falamos um pouco na aula passada acerca dos juncos, irmãos, lembram? Quando era para se confeccionar o papiro. Lembra lá dos materiais utilizados na escrita? Tinha o pergaminho, o velino, o óstraco, tabletes de argila, tabletes de cera e tinha o papiro. O papiro era extraído da onde, irmãos? Das cascas ou entre cascas do junco. Então aquele junco era aberto, tirado aquela casca mais grossa, a parte, vamos dizer, mais molinha de dentro, era-se feito tiras, colocado uma sobre as outras, vertical, horizontal e prensada. Deixava-se secar e assim formava-se a folha de papiro. Tá? Então a ideia desse termo canon, né, o canon, que nada mais é que sagrado, né, um livro sagrado, vem daí de cana, de junco, do hebraico biné e também através do grego canon. Então ali no quadro a gente vai poder ver, aqui está no grego, canon, palavra grega, significando literalmente vara reta de medir. Vamos dizer, os juncos ou galhos, né, se é que a gente pode chamar de galho, do junco, era usado muitas das vezes como ferramenta para medição, ok? Tanto em construção como em outros afazeres. Então era-se tirada aquela vara de junco limpada, né, e ela era utilizada como uma vara para medir, ok? Por isso que bem traz essa ideia. Então o significado literalmente, né, como está aqui, vara de medir. Cana, junco, a gente, como já viu, do hebraico guiné, do grego canon. No sentido religioso, canon significa aquilo que serve de norma ou regra. No Novo Testamento aparece Gálatas 6,16, 2 Coríntios 10,13, 2 Coríntios 10,15 e também em Filipenses, ali comeu o capítulo e o versículo. Mas aqui na apostila vai dizer que o junco era usado como uma vara de medir e por fim veio a significar um padrão. Então o cânon sagrado ele serve tanto naquela época para os israelitas, né, para os judeus, os fariseus, para o povo hebreu. Servia como um padrão de vida. Não só como a questão da vara de medir, algo para aferir a vida de alguém, mas como um padrão de vida. A palavra do Senhor, a Bíblia, que hoje a gente está estudando, e a bibliologia vai trazer isso, a Bíblia serve para nós de padrão também até nos dias de hoje, e até quando o Senhor quiser que a humanidade sobreviva sobre essa terra. O livro que a gente porta hoje nas nossas mãos, e a gente viu aulas passadas, que deu muito trabalho, irmão. Foi muito labutoso para chegar hoje no livro que a gente tem. Muitos irmãos, muitas pessoas abdicaram a sua vida e até a sua família pela questão do livro, da palavra do Senhor. Foram perseguidos, enforcados, queimados vivos, taxados como loucos, chamados de bruxos, como a história vai contar. Ou seja, para que se chegasse a Bíblia em nossas mãos nos dias de hoje. E essa Bíblia ela serve para quê? Somente para a gente trazer para a igreja embaixo do braço? Ou talvez como alguns têm o costume de deixar ela ali em cima da estante aberta ou no painel do carro aberto, que supostamente ela traz proteção, e isso é misticismo, tá, irmão? A Bíblia em si aberta, ela não vai trazer proteção nenhuma para mim e para você. A Bíblia diz que a palavra, essa palavra, ela é viva e eficaz. O escritor aos Hebreus vai falar isso. Só que como ela pode ser viva e eficaz na minha vida? Quando eu dou essa importância para ela. Porque se eu abrir ela, Sérgio, e deixar ela aberta na minha estante, irmão, ela vai ser um livro qualquer. Eu não estou dando a importância à palavra como eu devo dar. Entendeu? Deus usou os seus profetas para falar sobre isso.
que o povo muitas das vezes perecia por faltar o conhecimento, o entendimento. E não porque não tinha, eles tinham a lei, tinham os profetas, eles tinham a lei do Senhor, tinham os escritos. Porém, muitas das vezes padecia porque não deixava essa palavra adentrar nos seus corações. O Senhor, por muitas das vezes, lembrou o povo que o seu povo estava perecendo, estava passando por dificuldades, por simplesmente não guardar os mandamentos. E se a gente for ver na palavra de Deus, no Antigo Testamento principalmente, diversos textos o Senhor vai falar sobre isso, dessa maneira. O povo perecendo porque não guardou a palavra. Moisés, quando morre, Deus começa a preparar Josué. Capítulo 1, o que é que Deus já fala para Josué? Medita. Eu ouvi algo ontem, não sei se algum dos irmãos viram, um trecho de uma pregação do pastor Silas Malafaia, ele falando sobre isso. A diferença de ler e de meditar. Ler, a gente lê, pode ler aleatoriamente, a gente pode ler dinamicamente. Eu leio uma frase, uma palavra atrás da outra, e muitas das vezes não guardar aquilo, não entender o que eu estou lendo. Muitas das vezes a gente faz até uma leitura dinâmica. Eu preciso ler esse texto porque comecei um plano anual de leitura bíblica. Aí, aquele dia eu tenho que ler Mateus capítulo 1. E aí eu trabalhei o dia inteiro, eu fiz os meus afazeres, e aí antes de dormir eu estou cheio de sono, mas eu tenho que cumprir isso. Então eu pego para ler e leio. Amém, Senhor, e vou dormir. O que eu absorvi? Isso me chamou a atenção, irmãos, porque ele disse no vídeo que a palavra de Deus a gente não tem que ler. Não, a palavra de Deus não é só uma literatura. Ela é também uma literatura, ela tem cunho histórico. Mas ela é um livro que traz vida. É a palavra de Deus, irmão. Deus, ele é vivo. Deus, ele é eterno. Não é como algumas literaturas, tipos de escritos que a gente tem por aí, em outras religiões, que a gente vê que os seus escritores, irmão, já não estão entre nós. Ou algumas literaturas nos dias de hoje, que muitos dos seus escritores ou autores já faleceram. O autor da palavra que a gente tem em mãos, ele é eterno. A Bíblia diz que ele morreu, ele se entregou, porque ele tem esse poder de dar a sua vida. Ele se entregou à morte, ele morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia. E está vivo, ele é eterno. Então a palavra dele, ela é viva, por isso que o escritor aos Hebreus vai falar isso. Ela é viva e eficaz. Então é uma palavra viva, eu não posso somente ler, eu tenho que meditar. Deus fala para Josué, Josué, pega essa palavra, a lei, né, a palavra do Senhor, medita nela de dia e de noite, não se aparte da tua boca o livro dessa lei. Medita, é pensar, é eu ler aquele texto e eu ficar pensando naquilo. Se precisar eu voltar a ler de novo e começar a viajar naquele texto, eu meditar, é isso. E com certeza, irmão, o Senhor vai começar a ministrar no meio do teu coração. Vai começar a revelar, a iluminar a nossa mente para a gente compreender e a revelar tudo que a olho nu está escondido. E aí Paulo vai falar que o homem espiritual, ele discerne tudo e de ninguém é discernido. Mas o homem carnal, ele vai discernir alguma coisa da palavra? Não, irmãos. Satanás, segundo a palavra nos mostra, né, nos dá o entendimento, que ele conhece essa palavra de capa a capa. Ele estava no princípio, ele é criatura de Deus, ele foi criado por Deus e estava muito antes de mim e de você, irmão. Ele conhece essa palavra, tanto que em capítulo 4 de Mateus, ele vai tentar o Senhor Jesus através da palavra. Tu não é o filho de Deus? Está com fome? Transforma a pedra em pão. Tu não é o filho de Deus? Se precipita daqui de cima, porque está escrito que o Senhor aos anjos dará ordem ao teu respeito para que te guarde. Foi na palavra. E o Senhor foi tentado como homem e conhecia a palavra e venceu pela palavra. Então é essa palavra, essa é a importância da palavra para a nossa vida. Ela tem que trazer um padrão para a nossa vida. No sentido religioso, como a gente viu no quadro, canon não significa vara de medir, tá? No sentido religioso, mas aquilo que serve de norma ou regra. Orígenes empregou a palavra canon para indicar aquilo que chamamos de regra de fé, tá?
Então a Bíblia, a palavra do Senhor para nós é isso, é uma regra de fé, de conduta também. Ela traz moralidade para o homem. Quando Moisés, ele sobe ao monte a buscar o Senhor ele dá a Moisés os 10 mandamentos, né? O decálogo. Para quê? Para orientar o povo, para trazer um padrão para o povo. Então foi esse o intuito. E a gente, como conhecedor da palavra, a gente vê lá os mandamentos que o Senhor trouxe, as regras de fé, de conduta, de moral, não só de cunho religioso, mas de moral. O povo era muito bagunçado. A gente observa que Moisés sobe ao monte para buscar o Senhor. Para o povo, Moisés demorou um pouquinho, o que aconteceu, Thales? O povo já pega as joias, pega o ouro, começa a derreter e faz um bezerro de ouro. Sabe por quê, irmão? Porque, infelizmente, o ser humano, ele precisa de algo palpável, ele precisa ver. Infelizmente, essa é a verdade. O ser humano, desde o princípio, ele precisa ver para crer. Só que a palavra do Senhor para mim e para você, ela diz o que em Hebreus capítulo 11? Que não é pela vista, mas é pela fé. E é por isso que a palavra serve para nós como regra de fé. Os testemunhos de Jeová acreditam nos escritos de Charles Taze Russell. Os mormons acreditam também no livro dos Mormons, nos escritos de Joseph Smith. Os adventistas também acreditam, eles depositam a sua fé nos escritos de Ellen G. White, e assim sucessivamente, como os espíritas, nos escritos de Allan Kardec. Até tem a Bíblia, mas não tem muitas das vezes ela como regra de fé. E nós, como cristãos, servos do Senhor, como diz Pedro na sua segunda carta, se não me falha a memória, nós somos pela palavra do Senhor chamados de nação santa, povo eleito, sacerdócio real, povo adquirido. E muitas das vezes eu não levo a sério a minha regra de fé, a palavra de Deus, irmão. A gente perece muitas das vezes porque não confiamos na palavra. Observa que ali no quadro vai falar que ela é para nós como uma norma, uma regra de fé. Muitas das vezes perecemos por quê? Porque falta esse entendimento. Ok? Continuando. Mais tarde teve o sentido de lista ou rol aplicado às escrituras. A palavra cânon significa uma lista de livros oficialmente aceitos. Só que para esse cânon ser formado, para ser testado, aprovado, melhor dizendo, como o livro sagrado, irmãos, a gente vai observar aqui que foi preciso fazer alguns testes para a canonização das escrituras. Ali no quadro, você vai poder observar, aqui foi citado 5 dos testes, tá? Para comprovar a canonicidade das escrituras. O primeiro, Cristo atestou a sua autoridade. Em diversos textos, a gente vai ver o próprio Senhor falando a respeito das escrituras, ou da palavra do Senhor. Não é assim que está escrito nos profetas, não é assim que Moisés disse. Então, por diversas vezes, o próprio Jesus, ele chamou a atenção e deu importância a canonicidade das escrituras. Então, o primeiro teste é isso. Cristo atestou a sua autoridade? A gente sabe que sim. O segundo ponto, escritores judeus extra-bíblicos os afirmaram, os estudiosos da palavra, os pais da igreja, como Orígenes, Policarpo, Eusébio, entre tantos outros, eles atestaram a veracidade da palavra do Senhor? Sim, irmãos. Em muitos dos seus escritos a gente vê que eles grifam, colocam, mencionam a palavra do Senhor como sendo a verdade da parte de Deus. Ok? E Flávio José também, muito citado. Tem acho que duas obras, não todas, mas 2 que são obras muito importantes de Flávio José, que conta a história dos hebreus e a guerra, acho que é a guerra hebreia, uma coisa assim. Mas é um dos historiadores que, irmão, mais tem ajudado a gente como cristão.
Então ele é um dos que foram os que mais testificaram até a respeito do próprio Jesus, do próprio Senhor Jesus. O terceiro ponto, o livro está em harmonia com outras revelações. O que está escrito lá em Daniel, Jesus citou em Mateus 24. Apocalipse tem alguma coisa a ver com Jeremias, Joel, né? Eles citam entre si os textos, a gente sabe que sim. A Bíblia ela está totalmente interligada, irmão, de Gênesis a Apocalipse. Então ela está ligada, interligada, ok? Outro ponto, foi escrito por um profeta ou outra autoridade divina? Sim, a gente tem os profetas, a gente tem os apóstolos, não que eles são autoridade divina, tá, irmãos? Não trazendo a autoridade divina para os apóstolos, ok? Mas esses foram usados, foram ferramentas nas mãos do Senhor. E um deles, né, um dos que escreveram, foram autores de cartas, a gente vê o apóstolo Paulo. Então, esse quarto ponto aqui, a gente vê que também a gente pode ver a veracidade através disso. O corpo de Cristo reconhece, a igreja reconhece esse livro como sagrado, como a palavra de Deus? Sim, irmão. Se não reconhecer, tem que aceitar Jesus, ok? Então esses são alguns pontos para contestar a canonicidade desse livro. O cânon do Antigo Testamento e seu desenvolvimento. A gente vê que a divisão do Antigo Testamento que conhecemos, ela vem da Septuaginta, tá? Essa divisão que a gente tem no Antigo Testamento, 39 livros, vem da Septuaginta. A Septuaginta foi a primeira tradução, a aula passada a gente viu isso, tá? Que foi o quê? A tradução do hebraico. Vamos lá, irmãos. O que foi a Septuaginta? Me ajuda aí, irmãos, a dar aula. A Septuaginta foi o quê? O que aconteceu? Do hebraico para qual língua? Qual idioma? O grego, exatamente. Então a gente vê, a Septuaginta foi a primeira tradução das Escrituras feitas do hebraico para o grego em 285 a.C. A disposição dos livros no cânon hebraico é bem diferente da nossa, tá bom? Então a gente vai ver, ó, o cânon hebraico tinha 3 divisões: leis, ou seja, o Pentateuco, de Gênesis a Deuteronômio, os profetas e escritos, e Jesus, o próprio Jesus confirmou isso em Lucas 24, verso 44. Então na apostila, a gente vai ver aí, ó, o cânon do Antigo Testamento e o seu desenvolvimento. A divisão do Antigo Testamento que conhecemos vem da Septuaginta, como a gente viu ali. Há apenas uma tríplice divisão do cânon: lei, escritos e profetas. No original era assim, tá? Antes de haver a Septuaginta. Consiste e é bem diferente da nossa. Ou seja, ela consiste de apenas 24 livros, irmãos. Apenas 24 livros. Diferente da nossa, que é 39. Então a gente vê essa divisão, como ali no quadro. A divisão do Antigo Testamento, no seu original, 1 e 2 Samuel é considerado como um livro só. Ah, meu bicho apagou lá. Abacuque, pode dar uma olhada lá para mim, por favor, irmão? Então, a 1 e 2 Samuel é considerado apenas como se fosse um livro, tá? Na nossa Bíblia, são 2 livros. Mas na Bíblia hebraica, para os judeus, é considerado como um livro apenas. Mesma coisa, 1 e 2 Reis e 1 e 2 Crônicas. É considerado como um livro. Esdras e Neemias, irmãos, também é considerado como um único livro. Ok? E os 12 profetas menores também considerado como apenas um livro. Todos os 12 profetas é considerado como um livro só. É importante lembrar que, segundo a tradição,
Quem reuniu todos esses livros e os colocou em ordem como coleção completa foi Esdras. Lembra de Esdras? O livro de Esdras vai contar a história do povo voltando, né? Retornando para sua terra, para sua pátria, né? Para sua terra natal, e reformulando todas as coisas, reconstruindo os muros, reconstruindo a sua vida, a sua cultura, a sua religião, ok? Então Esdras se propôs a isso, como um estudioso da palavra, um servo de Deus. Ele se propôs tanto a juntar tudo isso, a confeccionar todos esses livros para o povo, como também a restabelecer novamente o culto ao Senhor, ok? Porque até então eles estavam na Babilônia, estavam impossibilitados, a gente vê na história pelo menos, de cultuar a Deus, como era antigamente, quando estavam na comodidade da sua terra natal, ok? Então, a pessoa que foi a principal, né, que colocou tudo em ordem, como coleção completa, foi Esdras, após a volta do cativeiro. Desses originais eram feitas cópias para sinagogas largamente disseminadas. A data de reconhecimento e fixação do cânon. Quando que ele foi reconhecido, né, como um livro sagrado? Em 90 depois de Cristo, em Jâmnia, uma cidade próxima a Jope, em Israel. Os rabinos, num concílio presidido por Yohanan ben Zakkai, reconheceram e fixaram o cânon do Antigo Testamento. Então foi através desse concílio que houve na cidade de Jâmnia, aproximadamente 90 depois de Cristo, que presidido por este homem de Deus, né, Yohanan, que foi reconhecido e fixado todo o Antigo Testamento como a Escritura Sagrada, ok? Alguns fatores determinantes da necessidade do cânon do Antigo Testamento. A destruição de Jerusalém do templo em 70, aí está AD, né, irmãos, na apostila de vocês? É antes de Cristo, mas está AD aqui porque é Anno Domini, ou Ano do Senhor, tá bom? Então sempre quando você vê essa sigla AD, Anno Domini, Ano do Senhor, ou depois de Cristo. A destruição de Jerusalém do templo em 70, depois de Cristo, acabou com o sistema sacrificial judaico. Se a gente for ver no livro de Daniel, Daniel capítulo de número 9, a gente vai observar e podemos inserir ou parar para pensar um pouco no que Daniel fala no capítulo de número 9, das coisas que iriam acontecer, né? Ele contou algumas coisas também antes, quando Nabucodonosor tem aquele sonho, né? Ele vê uma imagem, né? A estátua, e Daniel é chamado, e através do poder de Deus, da unção, da graça que Deus deu para Daniel, ele conta e esclarece o sonho que o rei havia tido sobre a estátua. E quando a gente vê lá a cabeça de ouro, o peito de prata, né, o ventre de bronze, isso é falando de cada reino que durante a história viria e tomaria o controle, né, subjugaria a nação de Israel, o povo do Senhor. Então algumas coisas, alguns aspectos do que Daniel falou e relatou no seu livro, a gente vê que no ano 70 depois de Cristo aconteceu, irmão. Jesus, no capítulo 24, a gente lê capítulo 24 de Mateus, na verdade é como se o capítulo 24 de Mateus tivesse duas divisões. Uma que brevemente aconteceria e outra que seria de tempos futuros, né? Então a gente vê do verso 1 do capítulo 24 até o verso 14, a gente vê Jesus falando de alguns aspectos, né? Como no verso 4, acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Na época de Jesus isso aconteceu.
Alguns vieram, né, em nome do Senhor, eu sou o Messias, vieram para os judeus, dizendo que era o Cristo, o Messias, o Salvador. Alguns, infelizmente, até deram créditos, mas muitos não. Então Jesus fala para os discípulos e para todos os seus seguidores: prestem atenção para que ninguém engane a vocês, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é necessário que isto aconteça, né? É mister que isto tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Nos dias de hoje a gente já vê tudo isso acontecendo, ok? Guerras, rumores de guerra, pai contra filho, filha contra mãe, a sogra contra a nora e assim sucessivamente. Tudo isso a gente vê acontecendo. O amor se esfriando. A gente vê também isso, o amor de muitos se esfriando. Então foram alguns aspectos que Jesus disse que aconteceria naquela época, né? Naqueles tempos, no nosso tempo agora, presente, e futuramente coisas que ainda irão acontecer. Continuando o sermão algumas bíblias aí que vai ter a epígrafe, né, o subtítulo, o verso 29 tem um subtítulo, fala, o sermão continua, a vinda do Filho do Homem. Jesus continua dizendo, e logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potestades do céu serão abaladas. Isso, irmão, são aspectos que ainda vão acontecer. Ah, irmão, mas eu já vi o sol escurecer. Amém, se não pega, não tem problema. O sol escureceu, a lua tornar-se como de sangue. Irmão, a gente já viu a lua avermelhada, né? Eclipse. Mas verdadeiramente o Senhor não está falando disso que a gente já viu. O Senhor está falando e testificando do que Joel falou no capítulo 2. Que o sol, né, escureceria, o dia se tornaria em trevas, a lua converteria-se em sangue, né? As estrelas do céu cairiam. Então Joel tinha falado isso. Deus falou através dos profetas. Jesus vem, como ele mesmo falou, eu não vim para revogar ou negar a lei. Eu vim para cumpri-la. Então ele testifica dessa lei, da palavra, do cânon. Ele testifica para quê? Para dar ênfase, para dar veracidade. Como quando era escrito uma carta por um rei ou por um governante, como na época de Jesus, era escrito e era feito o quê? Se era um pergaminho, né, um papiro, era enrolado aquilo e carimbado. Colocava-se uma gota ou gotas de cera e o rei ou o governador pegava o seu anel ou o seu sinete e carimbava aquilo. Aquilo estava trancado, né, fechado. Só poderia abrir aquele selo a quem era o destinatário daquela carta. A gente vê no Apocalipse João se entristecendo, né, e se preocupando quando vê o rolo com os 7 selos e é feita a pergunta: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos? Irmão, todos ali que estavam presentes na visão de João, no céu, na terra, ninguém era capaz de abrir, ninguém, nem Moisés, nem Elias, nem Enoque que andou com Deus, pastora. Ninguém, irmão, nem Pedro, nem Paulo, nem João, nem Mateus, nem os dos discípulos, Emmanuel. Mas, através da pergunta, é continuado trazendo a resposta. Porque João tem a visão de quem? Eis aí o Cordeiro de Deus. Ele é digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos, porque aquela palavra, o conteúdo daquela carta, na visão de João, o único que poderia ser digno de abrir era o próprio Senhor Jesus. A carta estava endereçada a Ele mesmo, falava dele mesmo, testifica dele mesmo. Então é aberto e revelado mistérios, e serão revelados mistérios para a igreja do Senhor. Então aqui Jesus está falando de coisas que ainda vão acontecer. E o selo trazia isso, irmão, a veracidade, a importância do conteúdo que estava escrito. Hoje a gente não tem o selo, mas a gente sabe, ou pelo menos a gente tem que saber, que o conteúdo dessa carta que a gente tem em mãos,
ele traz vida, ele é perfeito, ele é verdadeiro, é inerrante, não tem erro na palavra do Senhor. A gente pode ter erros, como vimos nas aulas passadas, erros de tradução, erros na escrita, na compilação, nas cópias, pode ter um errinho ali, vamos dizer para nós, de português, né? Isso pode acontecer, mas erro na palavra genuína do Senhor, não há erro, nem dúvida e nem variação, ok? Continuando, alguém quer fazer alguma pergunta? Oh, glória, hein? Então, esses são alguns testes, né, que eram feitos. E foi reconhecido no ano 90, como a gente viu na cidade de Jâmnia, um concílio. É preciso ter cuidado, irmãos, na apostila está escrito, em se fazer separação entre o cânon hebraico, as escrituras e a grande variedade de literatura religiosa existente. Infelizmente, eu não sei o que aconteceu, mas parou a exibição ali dos slides. Por que na apostila está falando para a gente, chamando a nossa atenção, para a gente ter cuidado em fazer a separação, né, entre o cânon hebraico, como se dizer, a Bíblia para os judeus, o Tanar, as escrituras, né, a palavra, propriamente dito como nós temos hoje, e a grande variedade de literatura religiosa existente. Porque, irmãos, naquela época, para os judeus, existiam literaturas, como existe até hoje, existiam literaturas que para eles era até muitas das vezes considerado como sagrado, como algo importante. Alguns livros, algumas literaturas são citadas na palavra. Quer ver? Vamos abrir em Judas. Vamos ver se eu lembro aqui. Livro de Judas. Não tem problema não. Pode deixar. Livro de Judas. Livro de Judas, só tem um capítulo, versículo 14. Diz assim, ó: e destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra eles. Estes são murmuradores, queixosos da sua sorte, andando segundo as suas concupiscências, e cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse. Irmão, aonde está na palavra que Enoque profetizou? Onde está escrito isso? Isso que está escrito aqui vem de uma literatura chamada o livro de Enoque, que para os judeus é um livro de muita importância. Conta um pouco, não só da história de Enoque, dos acontecimentos até da época dele, antes dele. Fala até da questão da Torre de Babel. O livro de Enoque, se você for no Google e pesquisar, você vai achar lá o livro de Enoque, tem até para vender. Então isso é um tipo de literatura. Nossa, mas a Bíblia citou um trecho, uma parte, não o conteúdo do livro. Não citou o livro, porque senão teríamos aqui, né, depois de Judas talvez, o livro segundo escreveu Enoque. Aonde a Bíblia diz de Enoque profetizando? A única coisa que a Bíblia vai mencionar sobre Enoque é que ele era um homem justo,
reto, que andava com Deus. Apenas isso. E que foi arrebatado, tomado à força pelo próprio Senhor, para não conhecer mais, não conhecer corrupção. Deus o tomou para si. Apenas isso a Bíblia menciona. Não menciona o seu livro, ou que futuramente ele poderia escrever um livro. Mas isso para os judeus, irmão, é algo precioso. Por que a gente precisa ter cuidado? Muitos, infelizmente, hoje, até numa comunidade cristã, têm aderido a costumes judeus, têm aderido a literaturas judaicas, como um conteúdo importante no meio cristão. Não, irmão. A Bíblia, a palavra do Senhor, para nós, ela é o suficiente. A Bíblia, ela é o suficiente. O que a gente está fazendo aqui hoje, estudando teologia, estamos estudando sobre Deus. E estudando a palavra de Deus. Bibliologia, mas onde está escrito isso na Bíblia? Não está. Mas está na Bíblia? Sim. Nós estamos estudando sobre a palavra. Conhecendo sobre a palavra. Sabendo como foi feita essa palavra. Como foi escrita, onde, como, para quem, por quê. Entendeu? Então estamos estudando isso. Existem literaturas que possam nos ajudar a compreender, sim. Mas não pode ser regra de fé para a nossa vida. Ok? Regra de fé para a nossa vida, um padrão moral e religioso, é a palavra de Deus. Ok? A gente vê também que existia, se puder pôr a partir do slide 55, me ajuda. A gente vê algumas literaturas apócrifas, irmãos. A palavra apócrifa, está aí na sua apostila, vem do grego apócrifos, e significa algo oculto ou escondido. Jerônimo, que viveu no 4º século, foi o primeiro a chamar de apócrifo esse grupo de livros. Os apócrifos são os livros acrescentados ao Antigo Testamento pela Igreja Católica, os quais os protestantes afirmam não serem canônicos. Então, tanto, irmãos, como eu já mencionei aqui, para os judeus, como para a gente, tanto para os judeus, aliás, deixa eu me corrigir, para os judeus também tinham os livros que para nós é considerado como apócrifos, para eles de um cunho até religioso, sagrado. Então existe uma variedade de livros que eu queria mostrar, mas eu posto depois no grupo. Tem o Apocalipse de Adão, tem o Evangelho, Apocalipse de Adão, o Apocalipse de Pedro. Isso são os livros, um dos livros apócrifos, tá? Na Bíblia Católica de hoje, e eu trouxe uma aqui, a Bíblia de Jerusalém. Essa Bíblia é uma Bíblia católica, tá, irmão? Nossa, mas tu tem uma Bíblia católica? Tem. E você também devia ter. Para quê? Apenas para estudo, irmão. É a palavra de Deus. Porém, tem os apócrifos inseridos, tá? Basicamente, um índice a gente vai ver aqui é igual a nós. Tem algumas diferenças. O quê? De livros inseridos. Então a gente vê, ó, de Gênesis a Deuteronômio, Pentateuco, ok. Livros históricos, de Josué a 2 Reis, Esdras, Neemias, 1º e 2º Crônicas, Esdras e Neemias também, ok. Só que aí começa a ser inseridos os apócrifos. Introdução a Tobias, Judite e Esther. Tobias, Judite, Esther, 1º e 2º Macabeus. Aí a gente vai ter lá na parte dos poéticos, depois de Sabedoria de Salomão, a gente tem o livro Eclesiástico, além do Eclesiastes, Eclesiástico, entre outros livros como Baruque, Bel e o Dragão, e assim outros livros. Isso são apócrifos, tá bom? Isso são literaturas não canônicas. Oh, glória! Vocês são bênçãos, hein? Obrigado, irmãos. Aqui, agora dá para a gente ver melhor. Literatura apócrifa do Antigo Testamento. Aqui, ó, eu citei,
na Bíblia Católica, o que foi inserida pela Bíblia Católica na palavra do Senhor. Tá ok? Então ali no quadro a gente vai ver alguns apócrifos, né? Outros tipos de apócrifos. Primeiro, livro de Adão e Eva. Apocalipse de Moisés. Apocalipse de Sidraque. Entre outros, a Ascensão de Isaías. Caverna dos Tesouros. Só faltou Caverna do Dragão ali. O Martírio de Isaías. A Prece de Manassés. Salmo 151. Irmão, vai vendo. Segundo livro de Adão e Eva. E assim sucessivamente. Terceiro livro dos Macabeus. Testamento de Abraão. Testamento dos 12 patriarcas. Isso são literaturas apócrifas. Não são canônicas. Ah, mas na Bíblia dos judeus, na Bíblia católica tem. Sim, mas não é inspirado por Deus. Como na Bíblia de estudo que muitos de vocês têm, as notas de rodapé, tá? São para auxílio, irmão. Também não são inspirados por Deus. Ok? Somente a palavra do Senhor. Caverna do Dragão só depois do Armagedon, a pastora falou. O cânon do Novo Testamento. Aliás, voltando aqui para a apostila, senão eu vou pular. Por que não canônicos? Por que esses livros não foram considerados como sagrados, como regra de fé? Porque estão repletos de discrepâncias e anacronismo históricos e geográficos. O que é anacronismo? Nada mais é que um erro cronológico. Eles não têm a cronologia certa. Então é cheio de anacronismo, discrepâncias históricos e geográficas. Ensinam doutrinas falsas, que incentivam práticas divergentes das ensinadas pelas escrituras inspiradas. Por isso que houve concílios, não só o de Jâmnia, mas principalmente o de Jâmnia, né? Existiram outros concílios que a gente vai ver depois mais à frente, que esses apócrifos foram inseridos pela Igreja Católica na Bíblia Sagrada. E para eles são de cunho sagrado, cunho canônico, tá? Esses livros inseridos. Aqueles livros que você passou ali na Bíblia Católica, é só do Antigo Testamento? Quais? Passou lá. Aqui é do Antigo Testamento. Ô Jesus. Agora não vai dar para voltar. Aqueles são do Antigo Testamento. Mas para os judeus. Alguns a gente vai ver no Novo. Para os judeus. Para os católicos, eu coloquei ali o próximo slide, mas a bênção não quer ir. Existe o Evangelho segundo Maria Madalena. Existe o Evangelho de Judas. E tem mais alguns outros que eu coloquei ali, mas não vai dar para mostrar. A Igreja Católica tem isso como sacro, né? Como sagrado. Porém são apócrifos. E como a apostila vai dizer, não são inspirados. Por que não são considerados canônicos? Porque trazem ensinamentos errados, discrepâncias com a palavra. O livro de 1ª e 2ª Macabeus, esse livro, irmão, é um livro também histórico, é apócrifo, não é inspirado, mas é um livro histórico, tá? Lembra lá aquela página em branco na tua Bíblia? O período interbíblico. Irmãos, eu não sei o que aconteceu, mas... Período interbíblico. Foi aonde ocorreu ali também a história da revolta dos Macabeus, liderada por Judas Macabeus. 1ª e 2ª Macabeus é um livro histórico, não é considerado canônico, mas está na Bíblia católica, sim, mas não é canônico, não foi inspirado por Deus. Foi o Judas ou alguém outro que o auxiliou a escrever o que aconteceu nesse período, tá? Que é chamado aí o período do silêncio de Deus. Não é que Deus parou de trabalhar, tirou férias, não, Deus continuou trabalhando e continua até hoje, irmão. O próprio Jesus falou: o meu pai, ele trabalha até no sábado, falou isso para os fariseus. Deus continua trabalhando. Ok? Deus continua.
Antigo e tem o Novo Testamento também. Aqui nessa Bíblia no índice vai mostrar. É porque há uma grande quantidade de livros apócrifos, de literaturas, que querem inserir na palavra, que tem como sagrado. Em Roma, né, a gente está falando do povo judeu, tem as suas literaturas apócrifas. Só que em Roma também, além dessas, na Bíblia Católica, tem outras literaturas também apócrifas, ou deuterocanônicas, né? Não é algo canônico sagrado, ok? É tido como, deuterocanônico é tido como segundo livro sagrado. Mas a gente sabe que pela palavra do Senhor são considerados ou apenas livros históricos. Toma cuidado com o que vocês leem. Eles ensinam doutrinas falsas, que incentivam práticas divergentes das ensinadas pelas Escrituras. Ensinam. Quer ver? Eu até anotei aqui, ó. Eu vou ler para vocês o que diz no livro de Tobias. Vamos ver aqui, ó, o ensinamento que traz um livro que está na Bíblia Católica. Eu marquei a página aqui, irmãos. Mas a Bíblia Católica não fala das coisas de Deus, ela tem a palavra do Senhor, mas tem também as coisas do homem. Vamos lá. Capítulo 6 do livro de Tobias. Vou ler a partir do versículo de número 2, tá? A epígrafe, o título fala, o peixe. Presta atenção, irmão, o que esse livro ensina. Verso 2. Partiu, pois, Tobias em companhia do anjo, e o cão o seguia. Caminharam juntos e aconteceu o quê? Numa noite, acamparam à margem do rio Tigre. Tobias desceu ao rio para lavar os pés, quando saltou da água um grande peixe que queria devorar-lhe o pé. Ele gritou e o anjo lhe disse, olha o que o anjo falou, agarra o peixe e segura-o firme. Tobias dominou o peixe e o arrastou para a terra. E o anjo acrescentou, versículo 5, tá? Presta atenção, irmão. Abre o peixe, tira-lhe o fel, o coração e o fígado, e guarda-os. Joga fora os intestinos, pois o fel, o coração e o fígado são remédios úteis. Calma aí, irmão, não se assusta ainda não. Verso 6. O jovem abriu o peixe, tirou-lhe o fel, o coração e o fígado. Ou seja, Tobias obedeceu à voz do anjo. Assou uma parte do peixe e comeu-a, e salgou o resto. Depois continuaram juntos a caminhada até chegarem perto da média. Então Tobias perguntou ao anjo, Azarias, meu irmão, olha o nome do anjo. Azarias. Os irmãos católicos, se assistir, me perdoe essa aula, mas eu tenho que falar a verdade. Azarias, meu irmão, que remédio há ao coração, no fígado e no fel do peixe? O que pode trazer isso de benefício para mim? Respondeu ele, se queimar o coração ou o fígado do peixe diante de um homem ou de uma mulher atormentados por um demônio ou por um espírito mau, a fumaça irá afugentar todo o mal e o faz desaparecer para sempre. Demônio, eu te expulso em nome da fumaça do peixe que colheu Tobias, que pegou Tobias, já pensou? Quanto ao fel, o anjo ainda falando, untando com ele os olhos de um homem que tem manchas brancas, e soprando sobre as manchas, ele ficará curado. E aí, irmãos?
Tem mais coisa, irmão. Pô, Pedro era pescador, Tobias era peixeiro, né? Provavelmente. Então, na apostila aqui vai perguntar: por que não são canônicos esses livros sagrados? Irmão, para que Deus, qual o proveito Deus teria de enviar um peixe para caminhar com esse homem chamado Tobias e o nome do anjo, né? Enviar um anjo, o nome do anjo Azarias, né? Porque a gente não sabe. Se os anjos têm nomes, né? A gente vê apenas 2 sendo nomeados na Bíblia. Miguel, um arcanjo, senhora? A gente vê, isso foi bem depois. A gente vê somente 2 classes, né? Um arcanjo e um anjo. O anjo Gabriel e o arcanjo Miguel. E nenhum de nós acredito que sabemos se existem outros arcanjos no céu. A Bíblia, pelo menos, eu não lembro de ter falado. Eu sei de um arcanjo de nome Miguel. Esse Deus revelou, mostrou. O guardador do seu povo. E tem também Gabriel, o anjo Gabriel. Só que a Bíblia fala de muitos anjos, serafins, querubins. Ok, até aí tudo bem. Agora, Deus revelar, né, para um homem, um anjo chamado Azarias, que caminhava junto com um homem chamado Tobias, que levava consigo junto um cão, e pedir para ele pegar o peixe que queria morder, pegar esse peixe, tirar tudo, coração, fígado, fel, e fazer remédio. Irmão, aqui está ensinando, sabe o quê? Misticismo, feitiçaria. É isso que está ensinando, irmão. E algumas práticas que, infelizmente, acontecem na igreja católica, apostólica romana. É falado de Jesus, né? É louvado o nome de Jesus, mas tem muita coisa errada, irmão. Então esses são somente alguns dos ensinamentos. Eu nunca li, mas será que a questão do purgatório também está escrito em algum livro apócrifo? Tem os escritos apócrifos que ensinavam sobre isso. A Igreja Católica colocou isso como verdadeiro, como sagrado, né? Então, por isso que o povo acreditava. Porque naquela época, quando era feito-se o apócrifo, a Igreja Católica dava ênfase para o povo como sendo sagrado. Aquilo era sacro. Por isso que o povo pagava indulgência, por causa desses tipos de ensinamentos. Por isso que o povo pagava indulgência, né? A oração pelos mortos, né? Entre tantos outros tipos de ensinamento. Porque o povo, houve uma época que foi tirada a palavra do povo, e o povo ia no que era falado. O Papa lá, o padre está falando, eu vou acreditar naquilo, porque não tinha em mãos a palavra para se examinar. Então esses eram uns dos ensinamentos. Outro que eu quis grifar, e aí você vai se espantar. Deus falando isso, o livro de Eclesiástico, Eclesiástico, capítulo 12, versículo 5. Eclesiástico. Vamos ver aqui. Ali está 6, tá, irmãos? Mas é o verso 5, ó. Outras razões porque esses livros não foram conhecidos como canônicos. Estão repletos de discrepância e anacronismo fora de ordem. A apostila vai falar isso também. Eclesiástico, capítulo 12, verso 5, na verdade. Vai dizer assim, ó, essa, se eu não me engano, a parte B, a parte B do versículo. Incentivam práticas que divergem das escrituras. O ensino da crueldade e do egoísmo. Eles apelam para estilos literários e apresentam uma artificialidade no trato do assunto com um estilo que destoa das escrituras sagradas. E aí eu vou ler para vocês o que está escrito. Eclesiástico 12, verso 5. Olha o que diz aqui, ó. Verso 5.
faze o bem ao humilde, e não des nada ao ímpio. Presta atenção. Faze bem ao humilde, e não des nada ao ímpio. Recusa-lhe o pão, ou seja, não dê o teu pão a ele. Não lhe des nada, para que ele não te domine, porque encontrarás o dobro de males por todos os benefícios que lhe fizeres. Está escrito, irmão, nesse livro apócrifo. E segundo aqui o ensinamento, fala que é o próprio Deus incentivando ou dando esse ensinamento a quem lê. Mas isso quer dizer, então, que a sabedoria de Salomão não tem nada a ver com Provérbios, e Eclesiástico também não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Nada a ver. Isso são livros apócrifos. Por isso que, se fosse para ser canônico, seria incluído já nos originais, entendeu? Nos originais, na questão até da Septuaginta, já seriam traduzidos esses textos. Isso foi... Não. Isso foi posteriormente feito, e aí a Igreja Católica achou-se no direito, né, na época, através de um concílio, de inserir esses livros na Bíblia, ok? Como a gente tem aqui na Bíblia de Jerusalém. Quando é feita a tradução da Septuaginta, né, do hebraico para o grego, esses livros já existiam? Alguns sim, outros foram criados posteriormente, e alguns costumes, até na questão do pagamento de indulgências, do purgatório, né? A gente vê É que nem é feito até hoje a questão dos santos canonizados. dos santos. Os apóstolos foram considerados como santos, né? Foram canonizados, santificados, colocados como pessoas sagradas. E a gente sabe que não, pela palavra de Deus, e a mesma palavra que eles têm em mãos, fala sobre isso. Foram homens escolhidos por Deus, inspirados, movidos pelo Espírito Santo, mas não eram seres divinos, ok? Não eram deuses, servos do Senhor apenas. A Igreja Católica, ela não cria Obrigado, irmão. instituição independente. Todas elas são ligadas ao Vaticano. Então, até hoje eles têm concílio. Então, por exemplo, o surgimento da carismática, isso foi devido ao concílio. Isso mesmo. Houve-se vários concílios. Alguns. Aqui foi um concílio, tá? Os rejeitados a partir do concílio de Trento, em 1546, depois de Cristo, são terceiro Esdras, aqui são alguns mais apócrifos. Terceiro livro de Esdras, quarto livro de Esdras e a oração de Manassés. Dá para mudar para o seguinte? Não. Amém. Então houve-se concílios, né, como a pastora falou, para se trazer veracidade às verdades que eles queriam trazer para o povo. Tanto que até hoje é seguido, né, com afinco, é respeitado pelos nossos irmãos católicos na Igreja Católica, esses ensinamentos. Porém, muitos não são ensinados, não são inspirados, ok? A aprovação dos apócrifos. A Igreja Romana aprovou os 18 apócrifos em 18 de abril de 1546, como meio de combater a reforma protestante. Por isso que Martinho Lutero se levantou, um dos que se levantaram, né? E a gente considera ele como precursor da reforma protestante, porque ele não concordava, analisando a palavra do Senhor, com os ensinamentos do papado, com os ensinamentos de Roma, que trazia para o povo. Então ele foi um dos precursores da reforma protestante. Nessa época os protestantes combatiam o purgatório, e tudo isso, irmão, purgatório, oração pelos mortos, a salvação mediante as obras e etc. Tudo foi feito com concílio para trazer veracidade, para o povo poder respeitar. Porque quando era falado, muitas das vezes o povo não dava crédito. Mas quando era feito concílios, a igreja, né, a igreja mãe se reunia com
todo o clérigo, né, todo o governo da Igreja Católica se reunia, tratava desses assuntos, fazia esses concílios para trazer veracidade. E muitas das vezes não era exposto para o povo. A gente expõe a palavra, ok? Mas muitas das vezes era imposto ao povo. Você tem que obedecer. Se você não concorda com as regras, com as diretrizes da Santa Igreja Católica, você não serve para fazer parte. Ou não está no nosso meio. Aí vai falar da aprovação ainda dos apócrifos. Os romanistas viram nos apócrifos base para apoiar essas doutrinas. Que doutrinas? Todas essas que a gente tem conhecimento hoje. Algumas que foram citadas ali. O purgatório, a oração, a missa do sétimo dia. Irmão, a Bíblia fala que ao homem é ordenado morrer uma única vez. Depois disso segue-se o juízo. Ah, mas eu tenho que orar para que ele alcance o favor de Deus e alcance um lugar de paz, de gozo. Um costume humano, né? Não só dos católicos, mas quando alguém morre, a gente vai falar de uma pessoa, pô, fulano morreu e tal. O que é falado? Que Deus o tem em um bom lugar. Irmão, ele só vai estar em um bom lugar se esteve verdadeiramente com Deus. Jesus, ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai. Quando ele fala ao Pai, é onde o Pai está. Na eternidade, no céu. Ninguém vai ao Pai se não for através de mim. Ninguém vai ser salvo se não for através da minha palavra. Mas Jesus era a palavra, João capítulo 1, fala que ele era o Verbo, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então ninguém vai a Deus se não for pela palavra. Jesus, ele é a verdade. A Bíblia vai falar isso. João 8, verso 32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem é a verdade? Cristo. Ele é a palavra de Deus. Hebreus capítulo 1, a gente falou isso na aula passada. Como que Deus falava com a humanidade, com os homens? Deus, ele falou através dos profetas, pelos pais, e a nós falou-nos nos dias de hoje através do seu Filho, Jesus, o Filho de Deus, a palavra viva, o Salvador, o Messias, o Cristo, que não está mais no madeiro como é colocado lá para o catolicismo, mas ele ressuscitou. Ele não está mais no túmulo, porque se você for lá em Jerusalém, você vai ver lá, acredita, né? Alguns dizem que aquele não é o túmulo verdadeiro onde Jesus foi colocado. Alguns acreditam que sim, mas você vai ver lá, supostamente o túmulo que Jesus foi colocado está vazio. A porta está aberta. E diz que há uma plaquetinha, uma inscrição lá dentro e escrito que ele não está aqui, mas ressuscitou. Nos evangelhos, quando as mulheres foram até o túmulo, vai falar que as mulheres foram como também Pedro. O que foi falado ou o que foi visto lá? Um anjo, ou os seres da parte do Senhor, homens vestidos, né, de branco, de vestes resplandecentes. O que foi falado para as mulheres, como também para Pedro? Vocês procuram entre os mortos aquele que já vive, aquele que está vivo, ele ressuscitou, ele não está aqui. Essa é a notícia, irmão. Jesus, ele morreu, sofreu e morreu, mas ele ressuscitou. E aonde está isso? Nessa palavra que a gente está estudando. Eu não preciso de amuletos, não preciso de sacrifícios, irmão, para me achegar a Deus. Eu não preciso de escrituras literárias não inspiradas para me conhecer a Deus, para me entender a Deus. Não. O que eu preciso entender de Deus está escrito na sua palavra. O que Deus quer revelar para mim está escrito na sua palavra, e isso é o bastante. Fora isso, o apóstolo Paulo, no capítulo 1 de Gálatas, verso 8 e 9, ele diz: se algum de nós ou um anjo vir e querer trazer outro tipo de evangelho, a não ser esse que vocês já têm, seja considerado anátema, maldito. É isso que a Bíblia fala, ok? A gente vai ver também a formação do cânon do Novo Testamento e o seu desenvolvimento.
A formação dos livros do Novo Testamento, presta atenção, tá? Não levou mais que 100 anos, ok? Em 100 depois de Cristo, estavam todos escritos. A ordem dos 27 livros, como conhecemos, vem da Vulgata, ok? Ué, irmão, mas não foi da Septuaginta? E agora? Septuaginta foi a tradução do Antigo Testamento hebraico para o grego, ok? E o Novo Testamento? Está aqui. A ordem dos 27 livros, como conhecemos, vem da Vulgata e não leva em conta a sequência cronológica dos livros, ou seja, a ordem em que eles foram escritos. A Vulgata, irmãos, foi a tradução do quê? Foi a tradução de qual língua para qual língua? Foi para a língua latina. Mas qual era a língua original? Vou deixar você pesquisar e pensar. São 27 livros que vêm da Vulgata. Aí a gente tem aí uma ordenzinha, ó. As epístolas de Paulo, pela história, foram os primeiros escritos do Novo Testamento. Mas não foi Mateus, Marcos, Lucas e João? Não. Se a gente estudar, e a gente vai estudar sobre isso, sobre os sinóticos, as cartas de Paulo a gente já estudou aqui, mas vamos estudar de novo também, a gente vai ver pelas datações, e segundo a cronologia, que as cartas de Paulo foram as primeiras a serem escritas, ou os primeiros escritos do Novo Testamento. Atos dos Apóstolos, escrito por volta de 63 depois de Cristo. Os Evangelhos, os sinóticos, escrito por aproximadamente em 65 depois de Cristo, e João em 85 depois de Cristo. Ok? João foi escrito 20 anos depois dos 3 primeiros evangelhos. Hebreus e Judas, escrito por volta de 68 e 90 depois de Cristo. E o Apocalipse, leva-se o nome, né, como o escritor João, escrito por volta de 96 depois de Cristo. A data de fixação e reconhecimento do cânon do Novo Testamento foi no Concílio de Cartago, em 397. Irmão, quando eu falo, presta atenção, você já capta aí, tá? Foi no Concílio de Cartago, em 397 depois de Cristo, que foi a fixação e o reconhecimento do cânon do Novo Testamento. Houve-se também alguns testes para a inclusão de um livro no cânon do Novo Testamento. E a gente vai ver aí, ó, o fator básico para determinar a canonicidade do Novo Testamento foi a inspiração divina. Novamente, a inspiração entre cena. E o principal teste da inspiração foi a apostolicidade. Os apóstolos, eles tiveram em mãos, eles vivenciaram, tiveram conhecimento, foi escrito ou ditado pelos apóstolos. Geisler e Nix detalham a respeito disso. Na terminologia do Novo Testamento, a igreja foi edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, segundo Efésios capítulo 2, verso 20. Os quais Cristo prometera que, pelo Espírito Santo, iriam guiar a toda a verdade, como diz em João 16, verso 13. Então, após Jesus, a gente vê lá ao final do livro de Lucas, Jesus dá umas palavras para os discípulos. Obrigado. Jesus, ele fala aos discípulos, a todos, não só aos 12, que era para eles permanecerem em Jerusalém. E os anjos também confirmaram isso. Quando eles estavam vendo Jesus ser assunto aos céus, né, ser recebido nos céus. Olha, este varão, ou este homem, ou o Filho de Deus, esses que vocês estão vendo hoje sendo assunto aos céus, da mesma forma que vocês estão vendo ele subir, ele descerá.
E no mesmo monte, o livro do Apocalipse vai mencionar sobre isso. Que quando Israel for cercado pelos seus inimigos, e aí o Senhor Jesus, na segunda etapa da sua volta, porque há duas etapas, tá, irmão? Da volta de Cristo. A primeira, ele arrebata a igreja. Acredita-se que não é visível à humanidade, apenas a sua igreja. A outra etapa, obrigado, irmão. A outra etapa já é quando ele vem para guerrear. O caos já vai estar instaurado. O anticristo, com todo o seu poderio, né, obtido pelo próprio Satanás, a besta, que é o falso profeta, e todos os seus seguidores, vai cercar o povo do Senhor, Israel. E por incrível que pareça, próximo ao Monte das Oliveiras. E o Apocalipse vai falar que o Evangelho de Lucas vai ser falado para os seguidores de Cristo que da mesma maneira que eles estavam vendo ele subir, ele desceria. O mesmo resplendor, a mesma glória. Só que quando ele descer, irmão, vai ser para guerrear. Vai ser para proteger e guardar o seu povo. Os remidos, os escolhidos do Senhor. Então isso vai acontecer e a Bíblia testifica sobre isso. Ok? Manuel, às vezes é difícil a gente imaginar, mas vai ter gente que conheceu a palavra e porque quando ele voltar, todo mundo já vai saber quem ele é, mas vai ter gente que exerce contra. Sim. Contra o povo de Israel, né? E contra o Senhor. Contra o Senhor. Tanto que no livro de Apocalipse, fala que nós, a igreja, né, já vamos estar com o Senhor, mas quando Jesus for julgar, quando ele for julgar aquelas pessoas, né, a igreja estará junto, julgando juntamente. Não que nós iremos julgar, você vai para o inferno, desce. Não. Nós estaremos junto com o Senhor para julgar, nesse julgamento. Então, os inimigos do Senhor vão perder, porque são inimigos de Deus. Anticristo já está no nome, né? Aquele que é contra Cristo, que é contra o Senhor. Não só existe esse que o livro do Apocalipse fala, ou os evangelhos, como Jesus vai falar sobre ele. Anticristo é todo aquele que vai contra Cristo, vai contra o Senhor, contra o Salvador. Existem anticristos, né, que poderíamos atribuir esse título a algumas pessoas hoje? Sim, irmão. Por quê? Todo aquele que vai contra o Senhor e os seus ensinamentos. Ok? Esses são denominados também anticristos. Mas o anticristo que a Bíblia está falando, que vai enganar, que vai fingir ajudar, vai pedir adoração e vai contra o povo do Senhor e contra até o próprio Senhor, ele está para chegar. Tudo está colaborando para o seu aparecimento. Só que quando ele aparecer, irmão, nós não vamos mais estar aqui. Eu creio nisso. Ok? A gente está falando dos testes, né, para a inclusão. A palavra apostolicidade, conforme empregada para designar o teste de canonicidade, não significa, irmãos, obrigatoriamente autoria apostólica, tá? Não traz, vamos se dizer, não puxa a sardinha para o lado dos apóstolos, eles são o cara. Não. Não traz autoria apostólica nem aquilo que foi preparado sob a direção dos apóstolos. Parece muito melhor concordar com Galsen, Harfield, Charles Hood e a maioria dos protestantes em que o teste básico de canonicidade é a autoridade apostólica ou a aprovação apostólica. Passou pelas mãos dos apóstolos. E eles, analisando aquilo, não, realmente são as palavras do Senhor. Então a aprovação veio deles, e não simplesmente a autoria. Ok? Os livros canônicos do Novo Testamento. Há 3 razões que mostraram a necessidade de se definir o cânon do Novo Testamento. Houve um herege chamado Marcião, cerca de 140 depois de Cristo, que desenvolveu o seu próprio cânon e começou a divulgá-lo para a sociedade, falando que aquele evangelho que ele havia compilado era a verdade.
a igreja precisava contrabalancear essa influência, decidindo qual era o verdadeiro cânon das escrituras do Novo Testamento. O edito de Diocleciano, em 303 depois de Cristo, determinou a destruição dos livros sagrados dos cristãos. Quem desejava morrer por um simples livro religioso, né? Eles precisavam saber quais eram os verdadeiros livros. Atanásio de Alexandria, em 367, nos apresenta a mais antiga lista de livros do Novo Testamento, que é exatamente igual à nossa atual. Então houve, irmão, essa luta, essas divergências, pessoas compilando livros, falando que era verdade, como os apócrifos que a gente viu, né? E não deu para... ali estão alguns, ó. O Evangelho segundo os Hebreus, Evangelho dos Egípcios, ou o Evangelho Copta, ok? É o mesmo nome, depende da editora. Evangelho de Gamaliel, esses são alguns que foram inseridos naquela época no Novo Testamento. Já leu o Evangelho de Gamaliel? O Evangelho dos Ebionitas, as 7 epístolas de Inácio, as Austrálios, né, o escrito Austrálios, a epístola de Policarpo, né, a carta de Policarpo, Atos de Paulo, Atos de André, Apocalipse de Pedro, esse eu queria ler. Apocalipse de Pedro, né, sendo que Jesus revelou para João, né? Apocalipse de Tomé, logo Tomé, né? Jesus. Esse já está bem explícito que é apócrifo. E Apocalipse de Paulo, entre tantos outros, irmãos. Isso são alguns dos apócrifos do Novo Testamento, tá? Tem mais, irmão? Tem, bastante. Depende da cultura. Se é grego, se é romano, se é celta. Irmão, depende da cultura. Sempre vai haver heresia. A nossa Bíblia tem Marcos, Lucas, né? João, Mateus. Fala Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu. Ali está falando Evangelho dos Egípcios. Está contando o que é a história deles, a visão deles. Sim, a visão deles. Eu não li o conteúdo, mas todos esses livros, se vocês quiserem adquirir, esses livros, se vocês pesquisarem no Google, tem os livros e também tem o PDF. Talvez para ler um trecho ou um índice, só para ver mais ou menos, né? Sondar a terra, o que fala, tá? Mas, irmão, é apócrifo, não é inspirado, ok? Ok? Um novo convertido, entendeu? Se não dá nó na cabeça, irmão. Se um novo convertido pegar para ler o Evangelho de Maria Madalena, vai falar a história aí, conta que Maria Madalena ela teve um caso com o Senhor, né? Alguns aí idealistas que fala que Maria Madalena ela teve um caso com o Senhor Jesus. E é sério, e eu já ouvi dizer que Jesus, como ele foi tentado como homem, ele foi tentado também no lado sexual. E aí, alguns dizem que ele teve um casinho com Maria Madalena. Até filme tem. Essa heresia. E falam, né? Até tem igrejas aí que falam, quando vai falar de Maria Madalena, aquela que era prostituta. Onde está escrito que Maria Madalena era prostituta? Não está escrito na Bíblia. Na nossa, não. Na palavra de Deus não está mencionado ela como prostituta. Vai estar mencionado ela como aquela que tinha 7 demônios. Só. Né? Mas quem pensa, escreve e fala o que quer, né, irmão? Seguindo aqui. A lista faz parte do texto de uma carta comemorativa escrita às igrejas. Logo após Atanásio, 2 escritores, Jerônimo e Agostinho, definiram o cânon de 27 livros. Posteriormente, Policarpo
e Clemente e outros referem-se aos livros do Antigo Testamento e do Novo Testamento com a expressão, como está escrito nas Escrituras. Justino Martin, referindo-se à Eucaristia, escreve em primeira, Justino Martin, referindo-se à Eucaristia, ou à ceia do Senhor, escreve em Primeira Apologia, capítulo 1, verso 67. Isso é um livro também, tá? Primeira Apologia, capítulo 1, verso 67. E no domingo, todos aqueles que vivem nas cidades ou no campo se reúnem num só local. E durante o tempo que for possível, leem-se as memórias dos apóstolos ou os escritos dos profetas. Este é um escrito de uma literatura à parte, mas ele menciona a palavra, ou traz a veracidade, né, a canonicidade, através da afirmação dos profetas. Ok? Os livros apócrifos. A gente já viu que a palavra apócrifo significa escondido e oculto. Foram escritos entre Malaquias e Mateus, alguns, outros posteriormente, no período em que se cessara por completa a revelação divina. Flávio Joséfo foi um dos que rejeitaram totalmente, e os judeus nunca os reconheceram como canônicos. Jamais foram citados por Jesus e nem foram reconhecidos pela igreja primitiva. Nas Bíblias de edição da igreja romana, o total de livros, como eu mostrei aqui, é de 73 ao invés de 66 livros, tá? A igreja católica os aprovou para combater a reforma protestante. E aí, alguns ensinamentos da igreja católica, né, como purgatório, oração dos mortos, segundo a Macabeus vai falar sobre isso, capítulo 12, verso 38 ao 45. Salvação mediante as obras. A igreja romana via nos apócrifos uma base para sustentar essas doutrinas. E aí a gente já viu 7 livros, Tobias, Judite, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico, Baruque, 1º e 2º Macabeus. Como também os acréscimos ao livro de Esther, do capítulo 10, verso 4 a 16, né? Olha quantos capítulos já inseridos. A 16, verso 24. Esses são acréscimos no livro de Esther. Outros acréscimos são no Cântico dos Cânticos, ou o Cântico, aliás, o Cântico dos 3 Santos Filhos, lá de Sadraque, Mesaque e Abednego. A Daniel 3, do verso 24 ao 90. Irmão. A história de Susana, que é colocada como capítulo 13 de Daniel, e a história de Bel e o dragão, que é colocado como capítulo 14 do livro de Daniel. Tá? Esses são 7 livros apócrifos do Antigo Testamento. A gente vê outras razões por que esses livros não foram reconhecidos como canônicos. Por quê? Irmão, estão repletos de discrepância, de anacronismo, né? Fora de ordem cronológica, de erros, ensinamentos errados, ensino de crueldade, como a gente viu, de egoísmo, como os textos que eu citei do livro de Eclesiástico, capítulo 12, verso 5, tá? Textos na nossa Bíblia, na palavra de Deus, que combatem esses ensinamentos. Provérbios 25, verso 21 e 22, diz assim, se o que te aborrece tiver fome, ó que diferença do livro de Eclesiástico. Se o que te aborrece tiver fome, dá-lhe pão para comer, e se tiver sede, dá-lhe água para beber, porque assim amontoará as brasas vivas sobre a sua cabeça, e o Senhor lhe retribuirá. Ó que diferença de Eclesiástico 12, verso 5, que diz lá que ao teu inimigo ou ao ímpio, não dá para ele do teu pão, porque senão ele vai se aproveitar de ti. Ó que diferença da palavra de um livro apócrifo das palavras de um livro canônico, inspirado por Deus. Em toda a Bíblia, irmão, a gente vai ver o amor. Ele é explícito. Desde Gênesis. Desde quando o homem desobedeceu a Deus. Capítulo 3, verso 15. A primeira, vamos dizer, uma das primeiras profecias que Deus vai revelar. Ele já está mostrando ali o amor dele pela sua criação. Ele criou
mas ele, capítulo 6 e 6 de Gênesis vai falar, e arrependeu-se Deus de haver feito o homem, de ter criado o homem. Só que a mesma Bíblia diz que Deus, ele não é homem para que minta, para que se arrependa. E aí? 6 de Gênesis fala que Deus se arrependeu? Não foi um arrependimento como o texto vai falar. Quando Deus fala que ele não é homem para que minta e que se arrependa, irmão, o que ele falou, ele vai cumprir. Ele não revoga a palavra dele. Ela não volta atrás. Ele cumpre, ele faz. Mas em 6 de Gênesis, Deus ele se entristeceu porque ao olhar para o homem ele viu que o homem poderia se corromper. Ele não se arrependeu de, eu fiz um homem. Que coisa que eu fiz. Deus ele não se arrepende da sua criação, irmão. Foi o momento, ao olhar para o homem, ele se arrependeu pelo fato do homem agir como agiu. Por que Deus então não criou o homem, irmão Gildásio, de uma forma perfeita? Porque então, irmão, se Deus criasse o homem e programasse para o homem fazer tudo aquilo que Deus queria, ele seria um robô. Mas quando Deus faz o homem, o que ele fala? É 1:26? Ou é 1:27? Façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Deus dotou o homem de escolhas. Deus não escolhe? Deus fala o que para Moisés? Moisés, vou destruir esse povo. Por que, Senhor? Porque esse povo me desobedece, não cumpre as minhas leis, não obedece os meus mandamentos. Eu falo para obedecer, eles me desobedecem. Eu falo para seguir por aqui, eles querem ir por ali. Falo para não guardar o maná para o dia seguinte, eles querem guardar. Eles murmuram, eles fazem isso e aquilo, então eu vou destruir Moisés. Moisés faz o quê? Se coloca como mediador, irmão. Não, Senhor, não te faças isso. E a tua palavra. Se o Senhor for destruir esse povo, Moisés coloca no lugar. Risca o meu nome, então, do teu livro. Por quê? Não é que Moisés é o salvador da pátria. Não, irmão. Ele estava chamando a atenção à palavra que o próprio Senhor havia dito. O Senhor não poderia voltar atrás. E aí o Senhor vai destruir agora o povo que o Senhor mesmo criou e trouxe do Egito para cá. Para uma terra que o Senhor disse que mandaria leite e mel. E o Senhor os levaria para lá. E agora o Senhor está falando que vai destruir. Então a palavra de Deus, quando é anunciada, irmão, ela vai ser cumprida, não adianta. E Deus cumpre. Ok? A palavra de Deus. Agora as palavras do homem, muitas das vezes caem de crédito. Quem levantou a mão aqui que queria falar? Então vamos seguir. Outros fatos importantes sobre os apócrifos. A maior parte dos primeiros grandes pais da igreja rejeitou a sua canonicidade. Nenhum concílio da igreja os considerou canônicos, tá, irmão? Ainda que fizeram concílios para acrescentar nas escrituras sagradas. Mas nenhum concílio da igreja os considerou canônicos, até então, senão no final do quarto século. Jerônimo, grande especialista e tradutor da Vulgata, rejeitou fortemente os livros apócrifos. Muitos estudiosos católicos romanos, ainda ao longo da Reforma, rejeitaram os apócrifos. Eu li ali o quê? Católico, apostólico, romano. Muitos deles rejeitaram esses livros apócrifos. E hoje colocaram na Bíblia. Ao longo da Reforma foi rejeitado. Nenhuma igreja ortodoxa grega, anglicana ou protestante até a presente data reconheceu os apócrifos como inspirados e canônicos no sentido integral dessas palavras. Irmão, pode ter base literária, histórica, pode ter acontecido o fato como a história narra do livro de 1º e 2º Macabeus, mas ser inspirado por Deus ditou ou inspirou aquela história, aquele livro? Não, a não ser os 66 que nós temos hoje. Então, se você se encontrar com um católico e talvez ele quiser debater isso com você, irmão, pegue na Bíblia dele mesmo, leia capítulo 1 de Gálatas, verso 8 e 9. Esse é um dos textos, tá bom? E ganhe ele para Cristo.
Mas ele profere a Jesus, fala de Jesus. Isso aqui foi o que eu falei. Houve prós e contras dentro dessa própria igreja. Os jesuítas exerciam muita influência no clero. Houve-se debate sobre os apócrifos e motivaram ataques dos dominicanos contra os franciscanos. Esses eram grupos dentro da igreja, né, que faziam parte da igreja católica. O cardeal de Pallavicini, em sua História Eclesiástica, declara em pleno concílio: 40 bispos dos 49 presentes travavam luta corporal, agarrados às barbas e batinas uns dos outros. Foi nesse ambiente espiritual que os apócrifos foram aprovados. Após o 4º século, aí foram aprovados nesse concílio, ou seja, foi através de porrada, irmão. É a palavra, receba o quê? A porrada. E assim foi incluído na Bíblia, bicuda, puxando a barba, rasgando o manto, entendeu? Esse foi o mistério. E no final do 4º século, foi-se, como está na apostila, inserido ou aprovados, né, na Bíblia Sagrada. Irmão? Já pensou Deus fazendo isso com os escritores da Bíblia? Escreve isso aí, né? A linha que vai pelo ditado verbal, né? Escreve isso aí assim, assim. E o escritor olhando e falou: Senhor, não, mas eu vou escrever do jeito que eu quero. Já pensou Deus? Escreve aí, rapaz. Não é por força nem por violência, irmão. Deus, ele é humilde, ele é simples. Ele é o Deus Todo-Poderoso, mas ele é simples, ele é humilde. Ele mostrou isso na pessoa do Filho, de Jesus. A simplicidade e a humildade. Ele não é arrogante, ele não impõe, ele expõe. Ok? E é assim até os dias de hoje. Ok? Os apócrifos do Novo Testamento não constituem nenhum problema. Os apócrifos do Novo Testamento não constituem nenhum problema, porque são rejeitados por todas as igrejas cristãs, pelo menos as igrejas, né, do Senhor. Não podíamos esperar algo diferente diante da fragilidade de seus escritores. Basta citar um exemplo do Evangelho de São Tomás. Jesus atravessava uma aldeia e um menino que passava correndo, é o que está escrito, irmão, nesse suposto Evangelho. Um menino que passava correndo esbarrou no ombro de Jesus. Sabe o que Jesus fez, irmão? Jesus, irritado, disse: não continuarás a tua carreira. Imediatamente o menino caiu morto. Esbarra em Jesus, irmão. Isso é um conteúdo de um desses apócrifos. E tem gente que acredita. Eu tenho que defender a minha fé com unhas e dentes. Você já ouviu isso? De algum suposto cristão? Eu sou crente, mas não sou besta. Não sou bobo. E aí a Bíblia vai falar que ele, como ovelha muda, foi levado ao matadouro. Não esboçou, não reclamou, não falou, irmão, nada. Até perante Pôncio Pilatos. Pilatos perguntando: tu é rei? Tu não é o rei? Tu não fala que é o rei? Tu é o rei dos judeus? Ele olhou para Pilatos e disse o quê? Tu dizes. Ou para o povo, né? Eles dizem que eu sou. Se verdadeiramente eles tivessem eu como rei, eu não estaria aqui. Tu não vai te defender? Tu não fala nada para te defender? Como ovelha muda levada ao matador. E aí hoje como crente, Ademir, talvez uma situação que eu passe, e aí eu falo isso: eu sou crente, mas não sou bobo não, irmão. Jesus me converteu, mas meu braço ainda é de carne. Então a gente precisa rever os nossos conceitos. Porque a palavra nos ensina o quê? Ou nos induz ao quê? A mansidão. Paulo, ele vai trazer isso aos Gálatas, ensinando explicitamente, né, o fruto do Espírito, o controle de personalidade, né, a temperança. Eu tenho a personalidade, sou sanguíneo, ou talvez colérico, né, os 4 temperamentos, né, sou sanguíneo, colérico, ou melancólico, ou até fleumático. Mas eu posso ser temperante, eu posso ser caridoso, eu posso ter, né, a fé, eu posso ser alegre, irmão. Eu posso gerar esses frutos.
Porque a Bíblia diz que eu posso fazer isso, eu consigo. Se eu estou com Cristo, logo então eu consigo. E aí esse evangelho de São Tomás diz que Jesus se irritou, espraguejou o menino morreu. Seus pais correram a falar a José. Este repreende a Jesus. Já pensou alguém repreenda a Jesus? Que castiga os que reclamaram com terrível cegueira. Este relato, que não se coaduna com a sublimidade dos ensinos de Cristo, é suficiente para provar que este evangelho é espúrio, é algo nojento, é uma inverdade, mentira. Ok? Os apócrifos do Novo Testamento, aqui citou alguns, e lá no quadro estavam os evangelhos aos hebreus, os evangelhos dos egípcios, entre outros que a gente citou, ok? Então foi essa a nossa aula de hoje, irmãos. Irmãos, antes da gente terminar, eu citei o texto, mas eu gostaria de ler, principalmente porque chegou os jovens, e aí, para os jovens que chegaram agora, a gente está falando a respeito da palavra do Senhor. Existem muitos livros que podem citar a Bíblia, mas não são inspirados pela Bíblia, não são inspirados pelo Senhor, que inspirou a palavra de Deus. Então eu gostaria de ler Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1, eu citei aqui na aula, mas eu vou ler novamente. A partir do versículo de número 8, vai dizer assim, ó: mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema, ou seja, algo maldito. Ok? Verso 9. Assim como já vou dissemos, ou como temos dito a vocês, agora de novo também dizemos: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, este seja anátema. Por que eu estou falando isso para a gente terminar? Porque existem muitas religiões por aí, muitas seitas, que até falam ou citam a palavra do Senhor. Uma das seitas é chamada de Meninos de Deus, se eu não me engano. Uma das práticas do culto deles, do culto a Deus, é se reunirem entre os jovens, entre as crianças, e esses terem relações sexuais uns com os outros, e adultos também com os jovens ou as crianças, e assim sucessivamente. Eles acreditam que fazendo isso eles estão adorando a Deus, entre tantas outras seitas que existem por aí. Então eu quis ler esse texto até para vocês, porque muita boca aí fora fala de Jesus, tem a Bíblia embaixo do braço, mas os verdadeiros servos do Senhor, o Senhor Jesus fala que pela árvore nós conheceríamos, ou pelos frutos nós conheceríamos quem ou qual era aquela árvore. Então preste bem atenção, irmão, no que vocês estão ouvindo. Preste atenção no que nós estamos ouvindo, procurando como estudo até muitas das vezes, porque muitas fontes no Google, muitos estudos no Google, irmão, também não são inspirados. A única coisa que é inspirada, que vem diretamente de Deus, é a sua palavra. Ok? Então, aos irmãos até que vão assistir essa aula, que Deus abençoe a vida de vocês. E eu gostaria de chamar os irmãos para nós orarmos, para encerrarmos, em nome de Jesus.